Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete mosaico de estrelas. Esta aqui é a terceira parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais, tem dicas de outro tipo de acabamento e esse aqui, olha, eu fiz uma adaptação diferente desta série aí que eu venho apresentando, nesta série mosaico com esse acabamento. Nesse eu fiz uma adaptação diferente para mostrar para você que existe outras possibilidades de adaptar aí esse mesmo acabamento no seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações, porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Fiz aqui um total de 50 carreiras, mas sempre repetindo da carreira de número 3 até a carreira de número 14. Fiz um total de 4 vezes, então, esse desenho de estrela aqui ao longo do comprimento do tapete, tá? A última carreira aqui do meu tapete, então, terminou na carreira de número 14. Você pode fazer a quantidade que você precisar para formar o comprimento do seu tapete, mas sempre parar na carreira de número 14, tá? Quando chega na carreira de número 14, quando for recomeçar novamente o desenho, né, na carreira de número 3, então nesse caso nós vamos mudar então e começar a fazer o acabamento. Eu parei aqui então numa carreira equivalente à carreira 14, né? 50 carreiras prontas e agora eu vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho e agora eu vou voltar com ponto alto em cima de todos os pontos, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de uma corrente faço somente um ponto alto, nesta carreira não faço nenhuma corrente de espaço entre um ponto e outro, ou seja, uma carreira toda em ponto alto para ficar igual à carreira de número 1, tá? Veja, olha, no espaço de uma corrente fiz somente um ponto alto, sigo com ponto alto em cima de ponto alto e vou fazer assim até o final da carreira, uma carreira toda em ponto alto para ficar toda fechadinha, exatamente como nós fizemos aqui, olha, na primeira carreira do trabalho. Como eu disse, independente aí da quantidade que você fizer para formar o comprimento, se for uma passadeira não tem problema, tá? Parando na carreira de número 14, aí na próxima você faz ela toda assim em ponto alto. Vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos. No espaço de uma corrente, olha, fiz somente um ponto alto, então tem uma carreira toda em ponto alto, exatamente igual à carreira de número 1. Vou começar agora a fazer uma volta de ponto baixo, né, para contornar esse tapete. Então vou começar fazendo aqui uma corrente após esse último ponto alto, faço uma corrente somente para dar distância, tá? Quando completar a volta a gente vai até esconder essa corrente aqui, ela não serve para finalizar, por exemplo, é só mesmo para dar a distância desse primeiro ponto baixo. O primeiro ponto baixo eu faço na metade da última carreira aqui, pegando o último ponto alto como alça. Desse jeito, faço ponto baixo. Agora o próximo ponto eu faço na divisão entre uma carreira e outra, ou seja, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto. Depois na metade da carreira e depois na divisão entre uma carreira e outra. Na metade da carreira e na divisão entre uma carreira e outra. Eu vou seguir fazendo ponto baixo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no cantinho do tapete, então na hora de contornar aqui o canto, eu vou fazer um ponto baixo bem no cantinho do tapete, no último ponto baixo do canto. Faço 2 correntes para dar distância e faço novamente ponto baixo no mesmo lugar. Olha, vou no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo e faço ponto baixo novamente. Aqui, se ficar repuxando aqui, o canto ficar encolhido, você pode fazer 3 correntes sem nenhum problema, tá? Fiz 2, mas se precisar pode fazer 3 também. Tenho aqui a ponta de fio inicial, vou deixar ela posicionada aqui em cima desses pontos e vou continuar fazendo ponto baixo na direção de todos os pontos altos e aproveito para ir escondendo essa ponta de fio. Vou esconder ela o máximo possível e depois cortar a sobra. Não precisa nem amarrar, tá? Só esconder o máximo possível assim, olha, com ponto baixo que ela não vai soltar, não vai escapar fácil essa ponta de fio aqui, tá? Ela fica bem presa debaixo dos pontos baixos. Então é só continuar contornando assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto, ponto baixo, 2 correntes e novamente ponto baixo no mesmo lugar, ou ponto baixo, 3 correntes e novamente ponto baixo no mesmo lugar.
Já estou completando a volta, olha, fiz aqui duas correntes para formar o canto e vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar. Esse ponto baixo já fica em cima daquela corrente que nós fizemos somente para servir de espaço. Agora eu tenho logo à frente o primeiro ponto baixo que nós fizemos na metade da última carreira, né? O primeiro ponto baixo desta volta. Então pego os dois fiozinhos desse ponto baixo e finalizo com ponto baixíssimo. Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e essa corrente nós vamos utilizar quando completar a volta, porque nela nós vamos finalizar com ponto baixíssimo, tá? Quando completar a volta. Vou continuar fazendo ponto baixo agora pegando somente o fio de trás de cada um dos pontos. Olha, cada um dos pontos tem dois fios, sempre dois fiozinhos na parte de cima, e eu vou pegar sempre o fiozinho na parte de trás, busco o fio que vem do novelo e faço ponto baixo. Vou no próximo, faço ponto baixo. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Na hora de contornar lá no canto, onde nós temos duas correntes, né? Ou três, se for o caso, né? De quem tenha feito três correntes, eu mostro para você como fazer o contorno lá também. Vou seguir fazendo então ponto baixo até chegar no canto. Chegando aqui no canto, olha, eu tenho logo à frente as duas correntes que eu fiz para formar o cantinho do tapete. Então eu vou fazer aqui um ponto baixo na primeira corrente, pegando somente o fiozinho da parte de trás dessa corrente também. Faço duas correntes novamente e vou fazer ponto baixo na segunda corrente. Assim, então forma o cantinho novamente. Se você fez três correntes na volta anterior, você vai fazer ponto baixo na primeira corrente, três correntes, aí faça ponto baixo na terceira corrente, pula uma, né? E faça ponto baixo na terceira corrente. Vou seguir fazendo ponto baixo agora em todos os pontos, normalmente pegando somente o fiozinho na parte de trás, como nós já fizemos no comprimento do tapete. E sempre que chegar no canto vou fazer do mesmo jeito. Ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço e ponto baixo na segunda corrente. Vou seguir contornando assim por toda a volta. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo. Vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para servir de altura para o primeiro ponto baixo. E vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto baixo também. Olha, no próximo ponto baixo faço ponto baixíssimo também. Agora, para adaptar o acabamento, eu vou contar todos os pontos que nós temos no comprimento e depois na largura do tapete, tá? Aqui no canto nós temos duas correntes, então vou começar contando uma corrente aqui no canto, todos os pontos baixos, mais uma corrente no canto seguinte. No meu tapete tem um total de 107 pontos. O total menos 3, sobram 104. Dividido por 4, dá um total de 26. Veja que eu finalizei com ponto baixíssimo na corrente que serve de altura para o primeiro ponto baixo e fiz ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, desse jeito, considerando a corrente aqui do canto como um dos pontos, eu estou em cima do quinto ponto. Olha, 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, tá? Esse é o mesmo que fica na divisão entre uma carreira e outra. Então, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, mais dois pontos altos em cima dos pontos logo à frente, né, dos próximos pontos baixos. Tenho aqui um bloco com 3 pontos altos. Essa conta que eu fiz, você só vai precisar se você fizer um tapete com um tamanho diferente, tá? Se você fez exatamente igual, começa então em cima do quinto ponto de base, ou seja, finalizou com ponto baixíssimo, vá para o próximo com ponto baixíssimo e já começa a fazer os blocos, então bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pula um ponto de base e faça bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Tenho novamente bloco com 3 pontos altos. Veja que na minha conta eu fiz aqui o total menos 3, que é para garantir um bloco aqui no começo, quando eu completar a volta. E depois o restante dividido por 4, porque nós precisamos de 4 pontos de base para fazer um bloco desse e garantir que no próximo canto eu chegue também com um bloco de 3 pontos altos. São 4 pontos, porque um ponto para deixar de espaço, outros 3 para fazer ponto alto. No meu aqui deu uma conta exata, então todos os espaços eu vou fazer com uma corrente, pulando um ponto de base e bloco com 3 pontos altos. Se no seu tapete aí, se você fez com um tamanho diferente, depois de contar todos os pontos, menos 3 e o restante dividido por 4, se ficar sobrando um ponto, significa que em um dos espaços você vai fazer duas correntes, pula 2 pontos de base e faça bloco com 3 pontos altos. Se ficarem sobrando 2 pontos, significa que antes de chegar no próximo canto, 2 dos espaços você vai fazer pulando 2 pontos de base com 2 correntes de espaço.
Se ficarem sobrando 3, então 3 dos espaços antes de chegar no próximo canto, com 2 correntes pulando 2 pontos de base. Aqui no meu tapete, né, a conta deu exata, 104 dividido por 4 dá um total de 26, uma conta redondinha, não fica sobrando nenhum ponto. Então, por isso, eu vou fazer todos os espaços com apenas uma corrente de espaço, tá? Pulando somente um ponto de base. Vou fazer assim até chegar no canto. Na hora de contornar, eu mostro para você como fazer o contorno e como calcular os pontos lá na largura do tapete também. Já estou chegando aqui no canto, olha, o último ponto alto eu fiz dentro do espaço de 2 correntes, porque na contagem dos pontos no comprimento, então, eu contei com a corrente do canto, né? Vou fazer 3 correntes de espaço e agora eu vou começar a trabalhar na largura do tapete. Aqui na largura do tapete é exatamente igual a contagem. Vou começar contando uma corrente aqui no canto, todos os pontos baixos, mais uma corrente no canto seguinte. No meu aqui tem um total de 69 pontos, o total menos 3 sobram 66, então 66 dividido por 4 dá um total de 16,5, significa que ficam sobrando 2 pontos de base. Durante toda a série Mosaico, eu mostrei para você, inclusive no início, né, aqui dos pontos no comprimento do tapete, que quando sobram 1, 2 ou 3 pontos, dá para fazer um dos espaços, 2 ou 3 espaços, pulando 2 pontos de base e 2 correntes de espaço. Eu vou mostrar outra forma de fazer aqui, olha, sobraram 2 pontos, então eu vou começar fazendo o bloco, né, começar fazendo o primeiro ponto alto dentro do espaço de 2 correntes e vou completar esse bloco em cima dos próximos pontos, formando aqui o primeiro bloco já na largura do tapete. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer aqui alguns blocos assim, com 3 pontos altos, pulando somente um ponto de base e uma corrente de espaço e logo em seguida eu vou utilizar um dos pontos que ficaram sobrando, tá? Vou fazer alguns blocos, olha. Fiz aqui, olha, alguns blocos então com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, pulando somente um ponto de base. Agora o próximo bloco, olha, eu vou fazer com uma corrente, pulo um ponto de base, mas somente com 2 pontos altos. Somente 2 e não 3, igual eu estava fazendo aqui no início, tá? Uma corrente de espaço e vou fazer mais alguns blocos com 3 pontos altos, sempre com uma corrente pulando somente um ponto de base. Veja que é outra maneira, né, de fazer essa adaptação aqui para que dê certo chegar no próximo canto também com um bloco de 3 pontos altos. Vou fazer mais alguns blocos aqui com 3 pontos altos. Fiz aqui então mais alguns blocos, olha, com 3 pontos altos. Isso depois desse bloco, né, somente com 2. Vou fazer mais um bloco desse com 2 pontos altos somente, tá? Mas somente uma corrente de espaço, pulando um ponto de base normalmente. E vou seguir, olha, agora até chegar no canto, fiz mais um bloco somente com 2 pontos altos. E agora os próximos eu vou fazer todos com 3 pontos altos até chegar no próximo canto. Na sua divisão, se ficar sobrando somente um ponto, significa que três blocos desse você precisa fazer somente com 2 pontos. Isso para fazer essa adaptação desse jeito, tá? Se sobrarem 2 pontos, veja que 2 blocos, então, somente com 2 pontos altos. E se sobrarem 3 pontos, significa que somente um bloco você precisa fazer com 2 pontos altos, tá? Eu vou seguir fazendo, então, os blocos até chegar no canto, olha, para você ver que vai dar certinho também esta forma de fazer essa adaptação, tá? A outra maneira, como eu expliquei no início da volta, se sobrar 1, 2 ou 3, né, significa que um dos espaços você pode pular 2 pontos de base fazendo 2 correntes. Se sobrarem 2, 2 dos espaços pulando 2 pontos de base com 2 correntes. E se sobrarem 3, 3 dos espaços pulando 2 pontos de base e com 2 correntes de espaço. Eu já fiz isso em quase todos os tapetes da série Mosaico, você pode dar uma olhadinha e rever aí, né, os vídeos que você vai ver que dá certo, eu fiz essa adaptação e dá certinho também. Eu só estou mostrando aqui para você outra maneira de fazer essa adaptação. Chegando aqui no canto, olha, com um bloco de 3 pontos altos, o último ponto alto no espaço de 2 correntes. Olha, dá certinho também fazer essa adaptação desse jeito. Então, recapitulando, no meu sobraram 2 pontos, fiz 2 blocos com 2 pontos altos somente, para fazer essa adaptação e os blocos ficarem corretos. Agora, na largura do tapete, no comprimento, que digo, eu vou seguir repetindo do mesmo jeito. 3 correntes aqui no canto, começo no canto aqui também,
Com um ponto alto, continuo em cima dos próximos, né, fazendo para completar esse primeiro bloco. E aqui no comprimento do tapete a contagem dá certinho, não fica sobrando nenhum pontinho, então todos os blocos com 3 pontos altos, somente uma corrente de espaço. Vou continuar repetindo assim por toda a volta, só não se esqueça que lá na próxima lateral do tapete, né, na largura novamente, 2 blocos eu preciso fazer do mesmo jeito para dar certo novamente lá, tá? Porque tem a mesma quantidade de pontos, então 2 blocos lá na próxima lateral eu vou fazer exatamente igual eu fiz nessa lateral aqui, tá? Só seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta, olha, fazendo aqui o último bloco com 3 pontos altos. Como eu pulei 4 pontos de base, né? Comecei em cima do 5º ponto, então ao fazer aqui o último bloco fica sobrando exatamente um pontinho de espaço, então faço uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. Vou começar a próxima volta no próximo espaço entre um bloco e outro, então eu vou seguir com ponto baixíssimo em cima dos próximos pontos altos e quando chegar no espaço de uma corrente aqui entre um bloco e outro, eu prendo com ponto baixo. Depois faço 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e ainda no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos para completar aqui mais um bloco com 3 pontos altos, então começando a volta. Faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e faço novamente bloco com 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e faço bloco com 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, olha, tenho logo à frente a alça com 3 correntes, então vou fazer uma corrente, dentro dessa alça com 3 correntes eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntes, e vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, na mesma alça com 3 correntes, 1, 2, 3 pontos altos, fica assim o canto. Vou fazer uma corrente de espaço e vou seguir normalmente. Entre um bloco e outro, vou fazer blocos com 3 pontos altos. Vou seguir fazendo assim por toda a volta. Já estou completando a volta, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. Ficou assim. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo em cima do ponto do meio desses 3 que nós temos formando esse primeiro bloco. Em seguida eu vou para o próximo espaço entre um bloco e outro, prendo com ponto baixo, faço 3 correntes, volto nesse ponto baixo pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo mais uma vez e faço ponto baixo dentro do espaço de uma corrente. Ficou assim. Em cima do próximo bloco, olha, no ponto do meio, faço ponto baixo. E vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo, faço 3 correntes, volto aqui nesse ponto e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. E novamente ponto baixo no mesmo espaço. Ponto baixo em cima do ponto do meio, vou para o próximo espaço e vou continuar repetindo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto do tapete, olha, após prender aqui com ponto baixo o último ponto picô, eu vou prender com ponto baixo agora no ponto do meio, né, desse último bloco que nós temos antes da alça de 3 correntes. Ficou assim, enrolo o fio na agulha. Agora, na alça de 3 correntes, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Faço 3 correntes, volto em cima do último ponto alto pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. E agora, ainda na mesma alça de 3 correntes, eu vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E vou prender com ponto baixo no ponto do meio do bloco que nós temos logo à frente.
Vou para o próximo espaço de uma corrente, prendo com ponto baixo, faço 3 correntes para formar o ponto picô e vou seguir normalmente como já fizemos, né, ao longo aqui do comprimento do tapete, agora fazendo ponto picô entre um bloco e outro e prendendo com ponto baixo em cima dos blocos com 3 pontos altos. Vou seguir repetindo assim por toda a volta, sempre que chegar no canto são 4 pontos altos, um ponto picô e novamente 4 pontos altos. Já estou chegando aqui no final, olha, se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos, olha, em cima do ponto do meio, né? Só finalizar com ponto baixíssimo em cima dele, alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar e cortar as sobras. Se você tem agulha de tapeceira ou agulha de costura, né? Aqui, olha, depois do ponto baixo, quando termina de fazer o ponto picô, aí não finaliza com ponto baixíssimo, só alongar aqui bem esse fio, deixar uma sobra suficiente para finalizar com a agulha de tapeceiro então, cortei o fio, vou colocar esse fio na agulha para fazer a finalização. Coloquei o fio na agulha, vou pular então o primeiro ponto baixo, vou em cima do próximo, passo a agulha de trás para frente, assim pegando em cima do próximo ponto baixo. Agora passo em cima do último ponto baixo, de cima para baixo, e passo no primeiro ponto baixo, saindo com a agulha na parte de trás, olha. Só ajustar bem esse fio e o ponto fica exatamente igual a todos os outros. Com o fio já na parte de trás, eu vou conduzir ele para esse acúmulo de fio. Aqui, olha, eu consigo costurar ele, esconder uma parte dele aqui. Aí depois é só separar ele, dividir ele aqui em dois, deixando 2 perninhas de fio, deixa uma para cada lado aqui para amarrar bem e cortar as sobras. Tiro uma da agulha, a que sobrar eu só passo em mais uma perninha de fio para dar sustentação para fazer alguns nós. Tenho aqui então, olha, o tapete prontinho, eu espero que você tenha feito, gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.